Irmãos, boa noite, graça e paz. Que a graça de Deus esteja sobre a vida de cada um. Nós estamos agora reunidos para podermos mais uma vez fazermos nota devocional do livro de Marcos, Evangelho segundo Marcos. E nós vamos começar. Antes disso, eu vou esperar os irmãos chegarem. Aí temos o nosso irmão Daílson, a nossa irmã Zilá, a nossa irmã Iris, a Alessandra, Dona Zilda, Muito bem. Então, boa noite, irmão Daílson. Boa noite, Dona Zilda. Eu sou Valdemar. Boa noite, Zilá. Boa noite, Iris. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Ana Rosa, Dona Conceição. Boa noite, Damares. Boa noite, Elaine. Muito bem. É bom estarmos juntos mais uma vez. E com a graça de Deus, né? Encerramos esse dia. E graças a Deus porque nós podemos, através desses momentos, além de conhecermos um pouco mais o Evangelho, também termos meios para sermos guiados por Deus. Então nós louvamos ao Senhor porque em todos os momentos Ele tem nos guiado, em todos os momentos Ele tem falado conosco, Ele tem nos ensinado e graças a Deus por isso. Também boa noite a Solange. Ok, irmãos, nós vamos orar, então agradecermos a Deus por mais esse dia, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. E logo após a nossa oração, então nós vamos começar com a nossa devocional, ok? Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Suplicamos ao Senhor que fale ao nosso coração, que nos ensine de ti mesmo, que encha nosso coração de graça, de alegria, que nos ajude, ó Deus, a estarmos firmes diante de ti. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus e não existe outro além de ti, que mereça honra, que mereça glória, que mereça louvor. O Senhor é Deus maravilhoso, Deus providente. E o Senhor tem operado em nossas vidas, ó Pai. Glórias a ti por isso. Louvado seja o teu nome, hoje e para todos sempre. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E é em nome dele que nós nos reunimos aqui agora perante ti, buscando de ti conhecimento, mas também a instrução e o consolo para as nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, o Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 24, é a porção que nós leremos hoje. Então, Marcos, capítulo 7, versículo de número 24. A mulher sírio-fenícia. Então, a partir do verso 24, diz assim o texto da palavra de Deus. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor,
mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. É muito interessante esse relato desse enfrentamento que Jesus teve com essa moça, essa mulher, Ciro Fenícia. É muito interessante também que os evangelistas marcam muito isso, marcam a nacionalidade dela. Fazem questão de colocar que ela era Ciro Fenícia, e aqui diz grega, né? Verso 26, esta mulher era grega, de origem Ciro Fenícia. Rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Marcos relata o embate dela, o encontro dela com Jesus de uma maneira mais resumida do que Mateus. Mateus e Marcos são os dois evangelistas que contam essa história. E como Marcos é o evangelho mais velho, então é provável que Mateus tenha se baseado nele para poder escrever, ou foi um fato que faz parte também da ótica de Marcos, por ser de Mateus, por ser um discípulo de Jesus. Bom, mas a questão é a seguinte: em Mateus diz que a mulher adorou ao Senhor e o chamou de filho de Davi. Muito interessante isso. Já Marcos diz que a mulher, diz aqui, versículo 25, diz assim: porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa expressão carrega consigo também o significado de adoração. Então aqui a mulher adorou ao Senhor. Marcos diz o seguinte, que ele queria entrar numa casa, mas não conseguia porque a mulher, cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Na realidade, quando você lê Mateus diz que a mulher seguia atrás. Jesus e os discípulos caminhavam na frente, indo sentido ao seu destino, e a mulher ia atrás e gritava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mateus diz que os discípulos exortaram Jesus para mandar a mulher embora. Mas a mulher continuou, e quando chegou perto de Jesus, lançou-se-lhe aos pés e o adorou. Está embutido aqui nessa expressão, veio e prostrou-se-lhe aos pés. E aí Marcos registra, essa mulher era grega. Por que Marcos faz esse registro? Que no meio desse momento que ela se lançou aos pés do Senhor e adora, ele registra a origem da mulher. É um contraste com relação ao povo de Deus, ao povo de Israel. O que ele estava dizendo aqui é que Jesus estava indo para os israelitas e os israelitas não estavam crendo. Jesus veio para aqueles que eram dele, os irmãos se lembram de manhã no Evangelho de João, mas os seus não o receberam. Então, aquela mulher, ela não era judia, mas ela ouviu falar de Jesus e ela creu em quem a Bíblia dizia ser Jesus, porque ela chamava Jesus lá em Mateus de o filho de Davi. E ela então foi aos pés de Jesus, lançou-se-lhe aos pés e adorou. E aí vem uma questão muito interessante. Jesus diz para ela no verso 27, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Isso aqui é um ditado que existia na época no meio dos judeus. Os filhos eram os judeus. Os cachorrinhos eram os povos que estavam ao seu redor. Então, todo mundo que não era judeu era tratado de uma maneira
vamos colocar assim, baixa, né? Era a ideia aqui. E Jesus pega aquele dito, isso era um dito existente na época, e lança esse dito como uma ocasião para manifestar então as intenções daquela mulher. E aí as intenções dela foi uma das coisas mais bonitas existentes, não é? Até então, dentro desses confrontos, porque Jesus diz para ela no verso 27, deixa primeiro que se fartem os filhos, ou seja, deixa que primeiro eu vá para os israelitas, eles me tenham, porque não é bom que o pão dos filhos seja lançado aos cachorrinhos, né? Não é bom que eu deixe de ir para os judeus para que eu vá para quem não é judeu, porque eu vim para eles. E aí ela responde, sim, Senhor, mas os cachorrinhos, ou seja, aqueles que não são os filhos, os judeus, aqueles que não são judeus, comem debaixo da mesa das migalhas das crianças. A porção que é dada para um adulto do pão, obviamente, é maior do que a porção que é dada para uma criança. E ela está dizendo que os cachorrinhos comiam das migalhas que caíam das porções dadas às crianças. Ou seja, aquilo que era dado para a criança era menor do que aquilo que era dado para um adulto. E ela está dizendo, olha, o pouquinho que o Senhor me der já será suficiente. A migalha do Senhor, a migalha do seu poder, a migalha da sua atenção, a migalha da sua misericórdia que o Senhor me der será suficiente. Então, Jesus disse para ela, por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Em Mateus registra que ele se admira da fé dela. A resposta dela é uma resposta de fé. Sim, Senhor. É verdade, não podemos tirar o pão dos filhos. Mas os cachorrinhos que estão debaixo da mesa, ou seja, que estão dentro daquele dito, né, que são menores do que os filhos, comem das migalhas que caem das crianças. Ou seja, o que eles comem aqui, o que o Senhor pode me dar é infinitamente menor do que aquilo que o Senhor dará para o seu povo. Mas aquilo que o Senhor me der, verdadeiramente será o suficiente. E aí Jesus diz para ela, por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. O que está sendo colocado aqui, meus irmãos, é a questão de fé. Às vezes nós falamos assim, aumenta-nos a fé. Eu até entendo que isso pode ser verdade e realidade na vida de muitas pessoas. Mas Jesus nos disse que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, coisas maravilhosas nós perceberíamos, presenciaríamos. Coisas maravilhosas aconteceriam com as nossas vidas. Então, nem sempre a questão é de você pedir a Deus que aumente a sua fé. Mas a questão é de você verdadeiramente usar a fé que tem. Mesmo que seja uma fé pequena, use a fé que tem. Desafie a si mesmo a crer na palavra do Senhor, a crer nas promessas do Senhor, a crer na graça do Senhor. E Ele estará abençoando o seu coração. Essa mulher não era judia, ela era de uma outra nação. Mas quando ela se chega, ela se porta duas coisas. Primeiro, com humildade. Não é bom lançar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Ela não contesta, não xinga Jesus, não sai de lá magoada. Pelo contrário, ela concorda. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Mas os cachorrinhos comem das migalhas das crianças. Então, além da humildade, a questão da fé. Essas duas coisas, humildade e fé, são dois elementos extremamente importantes na nossa caminhada com Deus. A Bíblia diz que aquele que se humilha perante o Senhor, Ele o exalta. A Bíblia nos ensina que aquele que não se exalta na presença de Deus,
que a oração dele é ouvida, que a oração dele é atendida, que Deus faz maravilhas nas suas vidas. Então, o que nós precisamos ter em mente é que nem sempre a questão é falta de fé, mas a questão às vezes pode ser orgulho e também usar a fé que temos, usarmos a fé que Deus já nos deu. Então, quando você estiver passando por uma luta, você fala assim, eu não tenho fé. Se você já é um filho de Deus, você tem fé. Deus lhe concedeu fé. Porque como você pode ser um filho de Deus sem fé? Como você pode ser redimido por Jesus Cristo se você não exerceu fé nele? Então a questão não é aumentar a fé, mas sim se exercitar na fé. A fé se torna robusta, a fé se desenvolve à medida que nós nos exercitamos nela. Mas se nós não nos exercitamos na fé, ela sempre será uma fé fraca. E a pessoa corre o risco sempre de ser uma pessoa de duas disposições. Ora ela está consagrada, ora ela perde a consagração. Ora ela está com Deus, ora ela não está com Deus. Então pense nisso. Nem sempre a questão é ter fé aumentada. A questão é também usar a fé que você tem. Se você é crente em Jesus Cristo, você já tem fé. Use a fé que tem. Exercita-te na piedade, exercita-te na fé, e Deus estará fortalecendo o seu coração e fazendo maravilhas na tua vida. Ok? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos ao Senhor, ó Deus, que ilumine o nosso coração e que nos abençoe. Fala a nossa vida, ajuda-nos, ó Deus, com as nossas lutas, ajuda-nos com as nossas dificuldades. Faz, ó Deus, que nós possamos verdadeiramente olhar para o Senhor, confiar no Senhor e saber, ó Deus, que o Senhor cuida de cada um de nós e que o Senhor está a postos, trabalhando, Deus, para que a nossa vida encontre o propósito que Tu já tens estabelecido para nós. Muito obrigado por tudo que fizeste até aqui, por tudo quanto há de fazer ainda, ó Deus. Eu peço que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, que o Senhor nos dê uma boa noite de sono, de descanso na Tua presença, mas que sejamos revigorados, quer seja fisicamente, espiritualmente, para estarmos bem e firmes diante de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos para o Senhor e vivermos para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoe a cada um dos meus irmãos, agora com suas famílias, guarda-os na Tua presença e ajuda-nos, ó Deus, a botarmos em prática a fé que o Senhor já nos deu, para que a mesma se fortaleça, se desenvolva e possamos, ó Deus, em tudo descansar nas Tuas mãos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Depois entrou o nosso irmão Leonardo. Deus te abençoe, Leonardo. A Elisa. Deus abençoe sua vida, minha irmã. A dona Francisca também. A Lívia. A dona Wanda. Mãe do nosso irmão Luciano. Deus abençoe sua vida. Nossa irmã Sirlene, sua casa, o seu Cláudio. Deus abençoe a vida de vocês. A Fernandinha. Também a dona Maria Calisto. Deus abençoe a vida da senhora. Irmãos, que Deus os guarde, que Deus os revigore. E até amanhã, então, às 7 da manhã, com o Evangelho de João. Tenham todos uma boa noite. Até lá.